e cumprimenta a pessoa falando o quanto você está cansado. E muitas vezes a gente não quer que os outros saibam que você não está muito bem. E há 15 dias atrás, eu estava estudando para gravar um vídeo e eu percebi que eu não estava muito bem. Eu estudei vários assuntos para gravar, eu gosto de falar sobre finanças, mas eu sempre digo que se você não cuidar de todas as áreas da sua vida, a que tiver deficiente vai adoecer as outras. Então, baseado nisso, eu tenho um pequeno canal que eu procuro alertar as pessoas, eu procuro incentivar as pessoas a estarem buscando conhecimento e passo algumas dicas. E quando eu estava estudando, eu estudei vários assuntos e eu não conseguia colocar nenhum, assim, de uma forma, Mateus, que eu pudesse falar uma linguagem para as pessoas entenderem. E eu falei, caramba, eu não quero deixar de gravar. E eu pude, assim, ter, naquele momento, eu acho que o Espírito Santo, ou foi um insight que me deu, que nós só queremos mostrar para as pessoas as coisas boas que nós estamos vivendo. As redes sociais, a mídia, o Instagram, né, bate recorde para isso, e ali você tem que estar feliz, belo, comendo o melhor, como se a vida o tempo todo fosse assim. E eu falei assim, não, eu vou gravar falando desse momento difícil que eu estou vivendo. E eu gravei, e eu comecei a pensar, está chegando setembro é o mês do suicídio, prevenção ao suicídio. E eu falei assim, gente, quanto mais pessoas a gente alertar que nós somos seres humanos, estamos propensos a ter problemas e que você não está feliz o tempo todo, que você passa por processos e o empreendedor, nessa fase de crise mundial, está vivendo um momento que ele de fato tem que aprender a se abrir. E a gente vai fazer um bate-papo falando sobre isso. E esse foi o motivo que eu falei para o Cleiton, queria sugerir isso. E ele nos deu a liberdade. Hoje eu estou com o Mateus, que é psicólogo, e nós, no mês que vem, continuaremos esse assunto, porque nós acreditamos que nós temos fé, queremos Deus à frente do nosso negócio, mas a vida espiritual, embora a nossa vida o tempo todo tem que ser uma vida de louvor e ela está sempre ligada a Deus, nós temos áreas diversificadas na nossa vida. E que se eu acho que tudo se resolve pela fé, eu vou ter problema. Tá certo, Mateus? Exatamente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mateus, sou psicólogo. E nós viemos aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre como empreender e ter uma mente saudável, né? E conseguir lidar com as demandas que são nos apresentadas ao decorrer, né, dos desafios que a gente enfrenta, né? Principalmente hoje, como a Val disse, né, essa correria, a gente está sempre cansado e a gente ao mesmo tempo não quer demonstrar as nossas fraquezas, não quer demonstrar as nossas debilidades e enfrenta diversos gigantes à nossa frente. E às vezes a gente tentando solucionar aquilo por nós mesmos, a gente acaba afundando e caindo em algumas questões que a gente vai abordar aqui nessa noite. Esse tema, empreendedores emocionalmente saudáveis, pode trazer vários links. Hoje nós queremos falar sobre os processos. O que tem causado essa exaustão tão grande na vida de todo ser humano? E aí, quando você empreende, você tem que ter as suas finanças saudáveis e a sua mente, pelo menos isso. Então, para começar, tem que ter finanças e a mente saudável, porque aí você vai coordenar as outras coisas. E um ponto que me chamou muita atenção nesses dias é o medo, Mateus, porque nós estamos vivendo um momento de insegurança muito grande. A crise ela é mundial e aí ela afeta a saúde, ela afeta as finanças, que
que são áreas muito importantes, né, na nossa vida. Sem saúde, você não tem disposição, você não tem prazer, você não tem nada. Sem dinheiro também não dá para fazer muita coisa. Então eu costumo brincar e perguntar: dinheiro traz felicidade? O que você acha, Mateus? O que vocês acham? Alguém quer responder? Pode responder aí. Espera aí, só um minutinho que o microfone vai chegar aí. Olha, enquanto o microfone não chega lá, então, gente, o medo, ele é um dos fatores que causa essa exaustão na gente, porque a gente tem medo de muita coisa. Medo de não ser aceito, medo de estar gordo, medo de estar magro demais, medo de falir, medo de ter um fracasso no relacionamento, e a gente está sempre cheio de medo. Medo de ter medo de se relacionar, medo de ficar sozinho, e isso vai fazendo a gente ficar muito cansado. E o cansaço, quando é um cansaço físico, eu já vou deixar a senhora responder. Quando é um cansaço físico, você dorme e uma boa noite de sono, você se recupera. Agora, essa exaustão que gera ansiedade, que faz você ficar estressado, faz você liberar muitas coisas no seu corpo. E é aí que faz mal. Nada na vida, assim, na verdade não existe um ponto, a não ser Cristo, que nos dá felicidade, mesmo sem nos oferecer nada. Mesmo assim, que a gente se apegue apenas na salvação, a gente pode ser feliz com isso. Agora, o dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz liberdades e oportunidades. E eu digo assim, o dinheiro, levando para o lado da ironia, não traz felicidade, mas ter contas a pagar e não tê-lo traz uma tristeza. Então, a gente tem que aprender a administrar essa área da nossa vida. E como administrar isso, né, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde diversos fatores têm contribuído para essa insegurança, essa incerteza, para esses medos, né? Como lidar com isso tudo nesse tempo? Né? O que fazer quando se tem esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema que está sendo enfrentado, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dívida muito alta, que acabou gerando essa dívida, como ela vai sair disso, né? Como que ela vai conseguir colocar as coisas no lugar, conseguir se adaptar, né, a esse novo tempo e não sofrer emocionalmente, né? Como que a gente pode fazer isso, né? Primeiramente, a gente precisa focar na nossa saúde, né? Eu acredito que muitos aqui sejam pessoas jurídicas, né? Alguns de vocês. Mas nós somos pessoas físicas, né? E a nossa empresa, ela se faz através de seres humanos, né? Claro que existem algumas empresas aí que são mecanizadas, que têm robôs, né, robotizados, mas a maioria começa por nós, começa com cada um de vocês, né, que tiveram coragem para investir, para iniciar o seu próprio negócio, né, para colocar para frente, né, um sonho, um projeto, né? Então, primeiramente, antes, né, de colocar essas questões financeiras no lugar, a gente precisa ter a nossa cabeça no lugar, colocar, né, os projetos, colocar as prioridades, tudo devidamente organizado, né? A gente estava até conversando que tudo começa na organização, né, no planejamento, porque sem essas coisas, as coisas podem até ir fluindo, né, mas numa hora ela vai desandar. Uma hora ela vai acabar atrapalhando, né, nos processos. Eu queria um copo de água natural, por favor. Então, gente, eu vou falar... Hoje é uma introdução, mas assim, existem uns pontos básicos que pode nos levar ao fracasso. O principal deles, se você for pegar assim, for fazer pesquisa,
ninguém que fala dos fracassos deixa de colocá-lo, que é a falta de planejamento. Então, a gente precisa, pensando nessa questão que o Matheus acabou de abordar, entender que eu vou gerenciar o meu empreendimento, mas eu sou uma pessoa. E se eu não tiver um planejamento, fica impossível eu conseguir, porque assim, o empreendedor hoje, ele tem que trabalhar um pouco mais, cerca de 12 horas, nós trabalhamos assim, o CLT é mais ou menos 8 horas, o normal, mas o empreendedor tem que ser no mínimo 12 horas para ele conseguir, pelo menos nos primeiros anos da sua empresa. Então, o planejamento vai levar a pessoa a uma organização, porque senão, essa questão de se cuidar, você tem que ter tempo para você, ter um tempinho para a sua família. Como eu falei, a vida dividida em várias áreas, você tem que ter equilíbrio para isso. Cuidar da sua vida espiritual, ter lazer com a sua família, porque se você não cuida do seu relacionamento, e a gente vê aí como assim, a família foi deixada de lado e hoje em dia se troca de cônjuge, de parceiro, como se troca de roupa. Então, o planejamento é para que você possa conseguir gerenciar a sua empresa sem esquecer da sua vida. Porque esse assunto, ele é assim, um assunto que me mexe muito comigo, que eu tenho tranquilidade para falar. Porque, gente, eu já tive uma empresa na área de construção civil. Eu já fiz várias coisas, mas eu vou falar dessa porque foi a que eu tive um momento de exaustão tão grande que os meus nervos pararam. E aí eu parei de andar, eu parei de falar, porque a língua travou, o corpo todo travou. E eu tive que ser levada para um psiquiatra para destravar os meus nervos, porque era um estresse atrás do outro, e eu não soube administrar isso, e eu queria cuidar de tudo e de todos e não cuidei de mim. Então, isso que o Matheus falou é fundamental. Você tem a empresa, é um CNPJ que você gerencia, mas você tem que estar bem para isso. Vocês estão entendendo isso? Exatamente. Eu vou até compartilhar aqui um caso clínico, né, que eu estou atendendo. Uma pessoa chegou com uma demanda enorme, muito grande. E aí eu fiz depois de alguns atendimentos, em determinado ponto, ela me fez um questionamento. Falou assim, a minha empresa está uma bagunça, mas eu não sei se a minha empresa é reflexo da minha vida ou se a minha vida é um reflexo da minha empresa, né? E aí eu sugeri, né, que a gente fizesse algumas mudanças para a gente ver quem é reflexo de quem, né? Mas eu vou compartilhar aqui um pouco do que essa pessoa está vivendo e vocês talvez tenham uma resposta para mim. Essa pessoa compartilhou comigo que a empresa dela já não cabe mais equipamento, que está cheio, que ela está tendo que levar algumas coisas para casa, que está tendo problema com a esposa, o carro dessa pessoa está cheio de equipamento, de material, e ela trabalha além dessas 12 horas, né, que a Val trouxe, que seria o ideal para início, né? E chega em casa, trabalha novamente, está tendo problema, né, dentro de casa, com a família. Então, são pequenas atitudes que uma falta de organização, uma falta de planejamento vai gerando, e gera também uma debilidade emocional, né? Vai gerando uma série de problemas que podem ser evitados, né? Quando a gente coloca uma organização, quando a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar, né? O planejamento, como a gente está falando também, finanças e emoções, o planejamento vai fazer você separar as suas finanças pessoais, né, fazer seu orçamento doméstico das finanças da empresa. E quem aqui já conseguiu separar isso? As finanças pessoais da empresa? Quem não conseguiu? Pode levantar a mão aí. Então, gente, isso é muito sério. Por quê?
Porque assim, quando você não encontra motivação para você continuar o seu trabalho, já começa a te dar um cansaço e já começa a te desmotivar porque você não vê nenhum resultado. E quando você tira o dinheiro da empresa, paga a conta pessoal, aí daí a pouco você pegou daquilo, vou lá para a empresa e você não sabe quanto que a sua empresa, quanto que ela ganha, quanto que ela paga. Aí você começa a não ver o resultado, porque você só fica assim, só pagando. Não, tá dando para comer, e a gente não pode continuar assim. Hoje a gente tem muita informação. Se você for para a internet, você vai conseguir cursos gratuitos. Tem muitas pessoas que ajudam. Por quê? Porque senão você perde a motivação de continuar a sua empresa, porque você não sabe quanto que você tem na sua empresa, quanto que você tira para você. Quem aqui tem Prolabore? Então, gente, se você não se pagar, vai chegar um momento que você perde a motivação para continuar. É necessário você se pagar. Eu sei que não é fácil, mas que haja pelo menos um repasse. Você ter o seu caixa da empresa e o orçamento doméstico. Como que faz o Prolabore? O Prolabore, você como sócio vai analisar a sua atividade, ver o valor que você vai tirar mensalmente. Você vai ter que analisar e de repente você não vai poder usar o mesmo valor que está aí fora, ou talvez você vai poder se pagar um pouco mais. É você que vai entender isso. Mas você tem que fazer o repasse para você organizar o seu orçamento doméstico e organizar as finanças da sua empresa. Isso também causa muita exaustão. E aí você passa a ter as suas finanças pessoais e a da empresa doente. São duas, e aí já fica mais complicado. O orçamento doméstico, você tem que colocar, inclusive, R$2 que você gastou na padaria. Você saiu e pagou você pagou passagem, você pagou Uber, você deu R$1 para alguém para um pedinte, você tem que lançar. Quando chega no final do mês, você percebe que o valor que você pensava que você gastava é de 30% a 300% a mais. E isso do que você ganha. Mas como, Paulo, eu vou gastar mais do que eu ganho? Às vezes usou o cartão de crédito, você vai só pagar depois, parcelado. Você usou o cheque especial, você marcou para pagar depois, e aí vira uma bola de neve e isso causa muita exaustão. Por isso que a gente está aqui. Esse encontro de hoje é um alerta. Sim, e o mais importante, né, algo que é muito importante, que eu sempre recomendo também para os meus pacientes em relação à vida, né, é a gente ter uma organização, tudo assim, uma agenda, um caderninho, uma caderneta, para que a gente não se perca, né, porque às vezes o celular está sem bateria, ou então a gente não tem o costume de estar utilizando o bloco de notas e agenda, mas a gente precisa ter esse costume, né? É algo que parece bobo, mas que no final das contas ele nos auxilia muito, né? A nossa agenda, o nosso caderninho, né? Quem tem aí já anota isso, comprar uma agenda. Quem não tem, coloca aí no celular para não se esquecer, porque é essencial para que a gente organize a nossa rotina, organize a nossa vida, tenha, né, um planejamento e uma organização, porque isso faz toda a diferença no decorrer do processo, né, do decorrer do resultado final. Então, a pergunta que eu vou fazer é eu sou empreendedora e também sou trabalhador. Então, eu executo também tarefas. Então, tem o percentual funcionário, que no caso eu também sou funcionário. Eu tenho esse pagamento do funcionário, que no caso é gerado como percentual, só que esse percentual não paga minhas contas. Por exemplo, eu fiz 2.000, se fosse
No caso, você é sócia da empresa e executa a atividade dentro. Então, o Prolabore, gente, é pelo trabalho. Prolabore significa pelo trabalho. Então, você pode ter você tem que ter o seu salário na função. Exemplo, uma secretária. Quanto que ganha uma secretária lá fora? Aí você faz atividades administrativas, você tem que ver o valor, você tem que ter esse salário. A divisão do lucro é separada. Esse percentual aí é depois que separou os lucros e aí vai para cada um. Se tem 2 sócios na empresa, um trabalha e o outro não, esse que não trabalha entrou com uma parte maior, é um combinado lá. Normalmente, o que não trabalha, ele só recebe participação de lucro. Vai receber do percentual que tem que lembrar que tem que deixar percentual para reinvestir na empresa, para cobrir os custos, tudo isso. Hoje a gente assim não vai entrar nisso, mas a gente pode depois ver com o Cleiton, vocês podem sugerir, e a gente pode ter uma aula um dia só para isso, porque o nosso tempo ele é muito curto. Mas é mais ou menos isso que eu falei. Uma empresa que tem vários sócios, se todos trabalham, cada um na sua função, tem que receber o correspondente à sua função. E aí, a participação, a divisão ali do lucro vai ser dividida. Às vezes um sócio requer um pouco mais de atenção, mas alguma coisa, aí ele decide, todo mundo junto, olha, ele vai ter 6%, o outro vai ter 10%, e fulano, ou não, vai ser todo mundo igual. Isso aí pode ser conversado e dividido, tá certo? Olha, a gente vai, deixa eu só, Cíntia, a caixinha veio? Não? Mas a gente vai arrumar algo. Vocês podem, no final, deixar perguntas para a gente. A gente vai estar respondendo no grupo de empresários. Agora eu vou pedir, você ajuda aqui a distribuir? Nós pedimos, eu vou sair um pouquinho, nós pedimos no grupo para trazer caneta, mas muita gente veio pela primeira vez. Mas o empreendedor costuma carregar caneta. Está todo mundo com caneta? Eu vou distribuir um papel para vocês. Ele vai distribuir virado, tá? Ninguém vai olhar. É um questionário. É um pequeno questionário. Quando eu falar que pode, vocês vão responder. O cansaço gente, pode distribuir, só que o lado contrário, não é para ninguém ver agora, tá bom? O cansaço, ele, quando é uma exaustão, ele é um ladrão. Já aconteceu comigo e eu acredito que com outras pessoas também, de alguém me fazer uma pergunta e eu responder e depois me assustar assim e falar assim, e foi mesmo que eu respondi? Então assim, ele é um ladrão de atenção, aquela atenção que você tinha que dar para o seu filho, para a sua esposa, para a sua empresa, você não consegue. Ele te suga tanto quando ele está na fase de exaustão que você não responde mais por si em todo o tempo. E então assim, o nosso alerta hoje é para que você busque informações, aquilo que a gente não respondeu hoje, você pode deixar, a gente vai ter um momento para você deixar escrito a pergunta. Mas é para que você busque informação. O empreendedor, ninguém pode ficar sem informação, mas o empreendedor, ele tem que o tempo todo buscar informação. De preferência que ele dê uma geral, mas aí ele se foca naquilo que ele presta serviço. E
nós sabemos que, assim, se o cansaço é um cansaço, porque da alma você vai entregar para Cristo. Mas, Mateus, quando esse cansaço não é um cansaço, não é um cansaço assim, físico apenas, o que a gente tem que estar fazendo? Então, hoje em dia, assim como a gente veio falando, né, nas empresas que nós, né, construímos, a gente acaba atribuindo muitas tarefas a nós mesmos, né? A gente acaba pegando uma carga, porque eu sou o telefonista, eu sou o administrador, eu sou o vendedor, e, né, eu faço os processos, eu faço a produção, eu faço a entrega. Não então, leia, gente, é para ficar ao contrário, hein? Isso, papel virado para a parte branca. Desculpa, Matheus. Então, eu acabo, né, atribuindo muitas tarefas para mim mesmo, né, pegando uma carga, e se eu não tiver o controle disso tudo, se eu não souber me organizar, se eu não souber, né, também descarregar essa energia toda, esse estresse todo acumulado, eu vou gerar esse cansaço, eu vou gerar esse mal-estar emocional, né? E a gente tem algumas dicas, né, algumas coisas para o que se fazer, né, nesse tempo de exaustão, né? A primeira coisa, né, é o que a gente já falou em relação à organização. Então, saber determinar um tempo de trabalho e um tempo para a minha vida pessoal, para eu estar com a minha família, um tempo de lazer, um tempo para eu cuidar da minha saúde, né, para que eu esteja fazendo meus exames de rotina, para que eu esteja, né, com a minha qualidade de vida atualizada, com a minha alimentação saudável. Às vezes, no decorrer do dia, quando a gente está empreendendo algo novo, quando a gente está iniciando nosso negócio, a gente não tem nem tempo de almoçar, né? A gente não tem tempo para sentar e fazer uma refeição adequada, mas isso é importante, porque faz parte da nossa saúde física, né? Fazer um exercício, uma caminhada, uma academia, também é muito importante, porque quando o nosso corpo está bem, está funcionando adequadamente, automaticamente a nossa mente ela fica também mais saudável, a gente consegue lidar também com as situações, né? Estar sempre atento também ao modo de como eu estou reagindo com as situações, né? Se eu estou agindo diferente com as pessoas, né? Em casa, com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, como está sendo a minha reação, né? Através do relacionamento com eles, e até o feedback. Exatamente, perguntar e ver o feedback também da família, como que eu estou agindo, né? O que eu estou fazendo de diferente que antes eu não fazia, né? E estar sempre investindo na sua autoestima, né? Como eu falei, exercício da alimentação, ter prazer com outras coisas, né? Tem gente que começa no negócio, começa numa empresa e acaba deixando de lado até estar na igreja, né? Até estar em comunhão com o corpo de Cristo. E é importante a gente se atentar para essas questões, para que a gente não deixe de fazer determinadas coisas que antes nós fazíamos, né? E isso acaba adoecendo também. Então, fazer terapia também é importante. Agora eu vou fazer a minha propaganda, né? É muito importante a gente cuidar da nossa saúde emocional com um profissional, né? Não adianta apenas a gente se aconselhar com um amigo ou procurar uma pessoa que talvez não me ajude naquela área, né? Assim como em outras questões, né? Assim como vocês têm, né, a empresa, o negócio de vocês, né? Eu não posso ir num cabeleireiro para poder consertar o meu computador, né? Então eu preciso ir no profissional certo, eu preciso direcionar de uma maneira certa o meu problema, a minha dificuldade, para que a gente vá, né, acompanhando, para que a gente vá evoluindo. Tá, a gente vai passar o microfone daqui a pouco, só um minutinho. Então, quando o Matheus estava falando, tudo que ele falou aqui requer tempo, né? E vocês, de repente, devem ter pensado assim, pô, ele está falando uma coisa que não tem como acontecer. Mas se você fizer um planejamento, que o ideal, assim como eu faço, eu tenho a minha agenda, eu coloco tudo que eu tenho para fazer no mês. E normalmente, no domingo, eu dou uma olhada em tudo que eu tenho para fazer na
eu tenho segunda, e isso me ajudou muito, porque eu acabo assim, olhando mais ou menos quanto tempo para cada atividade, deixo um tempinho lá, porque sempre imprevistos acontecem, e a minha vida tem fluído de uma forma melhor, menos estressante. Agora, uma dica que eu ouvi de uma psiquiatra, doutora Maria Fernanda, é você aproveitar tudo que você estiver fazendo. Você está almoçando? Então, aproveite, sinta bem o paladar daquela comida, olhe o que está ao seu redor. Se é a sua família, observe que família bonita que Deus te deu, aquele alimento que você tem ali todo dia, procure saborear cada um de cada vez, e assim você vai aproveitar aquele momento. Você vai tomar banho, passa o sabonete, sentindo como sua pele fica com o sabonete. Procure apreciar a temperatura da água. Então, são coisas que você não mudou muito, mas você está parando para fazer aquilo. Não é fazer, porque, gente, pensa numa pessoa que queria fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. E eu vi que isso não leva a nada, só leva a uma exaustão tão grande, que depois é muito difícil você se reeducar. Então isso funciona, né, Matheus? Com certeza. E focando nesses pequenos detalhes, né? Tem até a última dica aqui que eu acabei não falando, que é delegar funções também, né? Terceirizar e não carregar o mundo nas costas, que é o que a Val trouxe aqui no final da fala dela. E o que é melhor, né? A gente parar um pouquinho, né? Para estar fazendo essas coisas, essas dicas, né? Cuidando da nossa mente, cuidando do nosso físico, né? Um pequeno tempo, não é nem muito tempo, né? É melhor fazer isso do que a gente parar de vez, a gente precisar fazer um tratamento, né, mais longo, entrar numa crise de ansiedade, numa estafa ou uma outra patologia, né, que esse tipo de acúmulo, né, de emoções pode ocasionar. Então é muito melhor a gente parar um tempo para poder, né, nos cuidar da nossa saúde, né, ter um tempo com a nossa família, do que a gente perder algo maior mais à frente. Exatamente, ela vai falar. Oi. Então, é sobre isso mesmo, no final que você falou, que aconteceu comigo. Trabalho desde 16 anos de idade, nós estamos começando desde novos, meu pai não deixou de trabalhar em local nenhum, sempre na empresa. Nós já tivemos de tudo na nossa empresa. Hoje nós estamos com instaladora, manutenção, reteste, tudo na parte do GMV e a nossa Lote Santíssimo, nós estamos também ao centro. Tínhamos 5 convertedores. Campo Grande 2, um em Cascadura, Caxias e Realengo. E antes da pandemia, já veio da crise, nós fomos levando as empresas. E aí veio uma pandemia e fechamos 3 famílias. E o que aconteceu comigo? Em dezembro, do ano retrasado, em 2019, eu desmaiei dentro da minha loja. Eu estava sentada, falando o que tinha que fazer, porque eu era assim, eu sabia de tudo dentro da minha empresa. Isso a gente tinha, nós mandamos na pandemia, 35 funcionários embora, contando de todas as empresas e mais a fábrica. E eu sempre soube de tudo de todas as lojas. E simplesmente em dezembro eu desmaiei dentro do meu estoque. Porque além de tomar conta da loja toda, eu ainda tomava conta do estoque das 5 lojas, nada distribuidora. Desmaiei. E tive que ir no neurologista, porque meu cabelo parecia, estava desse tamanho aqui, eu ficava assim, sacudindo na minha cabeça. Quando eu cheguei no neurologista, ele virou para mim e falou assim: tem estresse estático, Patrícia, não tem graça. Agora me diz uma coisa, você já tirou férias? Eu falei, nunca tirei férias. Eu falei, por quê? Tu acha que olha só, morrer tu não vai morrer não. Mas ter um AVC e ficar toda torta na cama, você vai ficar. E aí você vai ter que
pessoas para cuidarem de você. Agora, por que você não tirou férias? Pô, eu nunca tirei férias porque eu achei que não ia conseguir me pagar. Ué, mas se você morreu hoje, a loja vai parar? Teu pai morreu e você não continuou tocando? Exatamente. Então, gente, isso tudo que ele falou eu tenho pensado. Eu pensava que um dia eu ia poder me cuidar, eu não ia ir no salão, eu não ia fazer uma academia, eu não ia ter essa diferença da minha vida pessoal para profissional, porque a gente trabalha desde nova nisso, e hoje eu consigo. E eu falo para mim irmã sobre isso. E eu continuo na cabeça o seguinte: se a gente tem pessoas para ajudar, a gente tem que delegar a função. Fez errado, cobra, mas não pega para fazer. Porque eu quase morri. Hoje eu falo para ela está escutando o telefone. Está vendo? Está vendo? Tudo que eu falo para você. A gente pensa que não dá para ter um tempo para a gente, mas dá sim. Tá. E a gente só aprende quando sofre as consequências sérias. Gente, eu estava tomando uns 5 comprimidos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Ele e meu irmão chegou para mim e falou assim: cara, eu vou te afastar da empresa, porque tu tá tomando muito remédio, tá indo para médica direto. E tudo era por causa do estresse dos tacos. E daí eu comecei a me cuidar da minha mente, e eu estou melhorando. Então, gente, a empresa é importante, o dinheiro é importante, a responsabilidade é importante, mas eu acho que a saúde é em primeiro lugar, porque sem ela a gente não consegue nada, sem ela a gente não toca nada. Todo mundo que está aqui passou pela pandemia, eu falo para ela, fechar o emprego, cabeça erguida, cara. Deus vai dar para a gente, se tiver que ser, vai ser, mas o importante para mim hoje, no momento, é a saúde. Saúde mental para mim é tudo. Isso aí, gente, ela merece uma salva de palmas. Muito bom. E isso aí confirma o que a gente está falando aqui. Tem como. Olha só, para encerrar, porque a gente tem pouco tempo, vocês, quando eu disser que pode, vão olhar. Vocês vão ter 2 minutinhos para responder esse questionário. Não se esqueçam de ler tudo antes de responder, tudo direitinho. E vocês terão 2 minutos para responder. Alguém consegue aí cronometrar? Vou olhar mais ou menos aqui. Foi, valeu. Tá acabando, hein, gente? Uns segundos. Tá acabando, hein? Acabou. Quem conseguiu chegar na última pergunta? Quem respondeu tudo? Eu respondi tudo porque eu não sou curiosa, eu gosto de ler. Fica em pé quem só colocou o nome e a data no final conforme Tá, pode sentar. Mateus, mostra aí para encerrar e fala da dinâmica. Gente, a gente é sempre pego de surpresa assim.
E às vezes pelo estresse, pelo cansaço, por inúmeros motivos. E isso é muito importante, porque o empreendedor, por causa de uma bobeira, né, vamos supor que eu falasse assim, quem acertar vai ganhar um desconto de 30% na sua próxima compra. Olha que coisa legal para o empreendimento. Só que a gente, pela correria, né, foi rapidinho respondendo, porque tinha pouco tempo e inúmeros fatores, e a gente acaba tendo problema, a gente acaba sofrendo consequências. E o nosso objetivo hoje aqui é te alertar, para você ficar mais atento, para ter mais tranquilidade, para entender que todo mundo erra, que uma empresa ela é grande hoje, mas ela começou pequena. Não sei, eu acho que até o pastor também já falou isso, quem nasce grande é monstro, né? Então assim, tudo tem um processo, e o Mateus vai falar muito bem disso. Então fiquem atentos, porque a falta de atenção, o estresse, muita coisa nos leva a perder, nos leva a ter prejuízos grandes. Sim, eu acho que até agora tem gente que não entendeu a dinâmica. No papel, né, tinha algumas orientações e algumas nem eram para fazer. Se você lesse tudo primeiro, assim como estava escrito lá no início, leia até o final com atenção, né, você sairia escrever o seu nome lá embaixo na questão 6, né, e as outras não era necessário fazer. E às vezes a gente se encontra, né, nessa situação, né, de ir fazendo, pulando alguns processos, pulando algumas etapas. Pode passar aqui o slide. A gente vai... Quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir. Quem não tiver, não precisa. Gênesis 41. A partir do versículo 37, né? Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs o pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Essa passagem, né, para quem está lendo, para quem está observando, talvez pela primeira vez, é algo extraordinário, né? Um cara que o Faraó, né, a autoridade máxima daquele tempo, estava delegando uma autoridade sobre um homem, né? Que abaixo dele, só aquele homem, né, que estaria governando, né, todo o Egito. E José estava sendo levantado governador do Egito. Então, muitas vezes a gente não vê os processos, né? Quantos naquela região, né, vendo José sendo levantado, não olhavam e falavam: caramba, esse cara do nada chegou aqui e já está governando. Pode voltar rapidinho pro slide. Do nada esse cara está governando, do nada esse cara já chegou mandando, né? Então às vezes a gente não entende o processo que o outro passou, né? E a gente falou isso no início, né? Pode passar para o próximo. Próximo. A gente falou isso no início, né? Que muitas vezes a gente, nas redes sociais, a gente vê pessoas postando, pessoas colocando, né, as suas conquistas, as suas vitórias, o lado bom, o lado positivo de empreender e incentivando, mas o processo,
aquela parte dolorosa, aquela parte, né, que a gente falou aqui das emoções, a flor da pele, das incertezas, do medo, da ansiedade, da angústia, né, das dívidas, das contas, isso tudo a gente não vê. E isso acaba nos frustrando também. Parece que está dando certo para todo mundo, menos para mim. Parece que eu não vou conseguir, parece que para mim está dando tudo errado. Mas assim como a história de José, né, que eu acredito que todos aqui conheçam, né, aquele homem que foi humilhado ali pelos seus irmãos, rejeitado, foi lançado no poço, foi vendido como escravo, né, que foi preso, que foi caluniado, passou por tantas coisas assim que quando nós passamos, né, a gente não entende, a gente acha que nós somos os esquecidos de Deus, aquelas promessas que a gente recebeu lá atrás, aquilo tudo que Deus falou pra gente, aquilo tudo parece que foi esquecido, né? Mas aí uma hora a gente vai chegar para governar, né? A gente vai chegar onde a gente precisa chegar. Pode passar. Mateus, sim. A gente estava falando uma coisa que é importante, que quando o Mateus leu aqui, parece que foi de um dia para o outro, mas depois vocês têm uma história e vão ver tudo. Sim. E a gente queria ilustrar isso com a metamorfose, né? O que a lagarta ela passa no decorrer da sua vida, né? Que ela começa, ela nasce como uma lagarta, mas até que ela chegue na personificação, né, de uma borboleta é um processo. E muitas vezes a gente não vê, né? Quando a gente vê uma borboleta voando, a gente fala, nossa, que lindo, né? Mas ela passou por um processo que custou tempo, né? Que custou uma história, né? Ela nasceu com um propósito de ser borboleta, né? E aí tem uma questão lá em cima que é muito importante, que é muito legal a gente falar: milagre ou processo, né? É um milagre a lagarta virar uma borboleta ou é um processo? O que vocês acham? É um processo. E às vezes na nossa vida a gente precisa passar por processos, mas a gente não quer um processo, a gente quer um milagre. Porque quando a gente está na fase de lagarta, a gente já quer virar borboleta, porque é um milagre de fato, da lagarta virar borboleta direto, né? Mas é um processo, quando ela passa naquele período ali do casulo, né? De se preparar, onde as asas são formadas, onde daquela lagarta, né, vai surgindo todas as cores, né, para que ela vire uma borboleta. Então a gente precisa entender todos os nossos processos, a gente não pode pular etapas, a gente precisa cuidar de tudo isso que a gente falou aqui, da nossa vida emocional, da nossa família, da nossa casa. A gente precisa ter um tempo pra gente, um tempo de férias, um tempo de descanso, né? Um tempo para se organizar, para colocar as coisas no lugar. Porque quando a gente pula algum processo, alguma etapa, né, a gente acaba morrendo, né? Porque se aquela lagarta tentasse, sei lá, burlar o processo, tentar não viver por completo aquela fase do casulo, saísse antes do tempo, né? Talvez ela saísse e tivesse mal formada, né? Ainda não com as asas completas. E a gente precisa mesmo passar por todos os nossos processos, todas as nossas etapas, para que a gente consiga chegar lá na frente com maturidade, com sabedoria, com inteligência. Passe isso adiante para as outras pessoas que estão vindo atrás da gente, né? Para que a gente deixe um legado para os nossos filhos, né? Para os nossos herdeiros, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão caminhando com a gente na nossa empresa, né? E que elas entendam que não é do dia para a noite, né? Que parece, né? Quando a gente vê alguém bem sucedido, a gente não conhece a história daquela pessoa, a gente não sabe o que teve por trás daquilo ali. Parece que ela teve sorte e chegou naquele lugar, parece que ela teve sorte e cresceu do dia para a noite, mas não foi bem assim.